Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao TH Mais Conexão e Negócios. E se você valoriza histórias de vida, carreiras autênticas e o impacto real que um líder pode gerar na vida das pessoas, fique comigo porque esse programa foi feito para você. Eu sou Marcos Tonin e aqui você senta frente a frente com quem viu, decidiu e venceu. E hoje você vai conhecer uma trajetória de uma mulher inspiradora, que é a CEO e fundadora da Neofórmula, a maior farmácia especializada em manipulação de Campinas, com tecnologia de última geração, qualidade e atendimento personalizado. Ela saiu de uma empresa multinacional e abriu o próprio negócio com base em princípios que, para ela, eram inegociáveis. E eu já adianto que foi um sucesso. Hoje eu converso com a Juliana Alait no Conexão e Negócios. Seja bem-vinda, Juliana. Que prazer receber você aqui hoje. Meu, muito obrigada pelo convite. Meu Deus, imagina. Sinto honrada. Fique à vontade, a honra é nossa, imagina. Olha, hoje a gente vai aprender muita coisa aqui, hein? Espero, hein? Não, muita coisa. E olha, você que está em casa, se você prestou atenção no início aqui, na abertura do programa, nós já soltamos um spoiler aqui, né, Juliana? Falando o seguinte, ela saiu de uma multinacional com base em princípios inegociáveis. Eu queria já começar por aí, porque hoje, Juliana, quando a gente fala de carreiras, é muito difícil, né, a gente convencer essa nova geração, que é essa geração Z, que para construir algo grandioso a gente também precisa de grandes esforços. Né? As pessoas parecem que olham para a coisa e parece que nasceu pronta. E eu acho que no seu caso tem um agravante a mais, que eu vou ter que falar isso aqui. Eu sei que isso é uma polêmica, espero que eu não seja cancelado aqui, mas porque é uma verdade. A gente sabe que o mundo é machista. Né? E no seu caso, né, a gente que está acompanhando aqui a Juliana, que é uma CEO, ou seja, uma mulher, e a gente tem uma safra enorme de mulheres fortes, né, empreendedoras. Minha mãe sempre foi empreendedora, a gente participou disso em casa e a gente viu tanto as dificuldades como a força de fazer. Eu queria começar falando da sua carreira, como é que você chegou até onde você está, mas vamos dar um passo atrás, né? Como é que foi esse início aí? Olha, foi um desafio, claro, né? Mas eu acho que todas as decisões que eu tomei aos 17 anos, quando eu resolvi entrar para a faculdade de economia, depois aos 21, quando eu saí, culminaram, né, me trouxeram aonde eu estou hoje. Então, em primeiro lugar, eu não me arrependo de nenhuma das decisões que eu tomei. Mas a gente sai da faculdade com aquele sonho de trabalhar numa multinacional. Então, eu sempre sonhei, eu sempre falei, não, eu vim de uma família, né, o meu pai era empresário, tinha negócio, eu falava, jamais, eu quero trabalhar numa multinacional. É o sonho da minha vida e eu vou entrar para uma multinacional top. E foi isso que aconteceu, né? Então, durante a faculdade, eu comecei a fazer estágio nessa multinacional, que é muito famosa, né, aqui no Brasil. Depois eu virei trainee, então eu fiz toda aquela carreira, né? Depois eu fui efetivada, fui promovida. Você entrou como estagiária? Eu entrei como estagiária. Estagiária, trainee? Isso, e depois eu virei gerente. Então, olha só, ao longo dessa carreira, né, desses anos em que eu estive lá, foi uma verdadeira escola. Foi maravilhoso. Claro que a gente leva, né, muita burdoada, a gente sofre bastante, a gente é muito cobrado, porque a gente é imaturo, né? A gente ainda não tem aquela experiência que eles até esperam da gente, né? A casca, então, né? Eles cobram muito uma maturidade que aos 21 anos eu não tinha, mas que hoje eu tenho. Então, quer dizer, naquela época, é claro que eu tomava decisões e tinha algumas atitudes que eram até um pouco, né, de falta de conhecimento mesmo, né, e de experiência que hoje a gente está calejado, a gente tem. Mas que é normal, né, faz parte do aprendizado. E eu me apaixonei, né, eu era assim aquela pessoa que era a primeira a chegar, a última a sair, eu ralava igual uma louca. Funcionária padrão. Não, funcionária top, né? E aí eu falava, gente, eu vou ficar aqui pro resto da vida, né? Vai ser, o meu futuro vai ser aqui dentro. Mas o trainee, até o próprio gerente, né? Eles têm lá como cultura deles que a gente percorra várias áreas. Então eu comecei a ter muitos chefes diferentes. E aí você se depara justamente com essa polêmica que você falou, com esse desafio. Então eu me deparei com gestores que foram incríveis e que me ensinaram tudo. E eu me deparei com gestores que falaram que eu não tinha, inclusive, capacidade de liderança. Isso aconteceu? Aconteceu comigo. Eu tive um gestor que falou assim para mim, olha, Juliana, não tem como você continuar uma carreira aqui dentro, vai ser muito difícil você chegar no topo, porque você não tem
capacidade de liderança. E essa capacidade de liderança, eu não tenho como treinar você, né? A pessoa já nasce com esse espírito de liderança, né? E você não tem essa capacidade de liderança. Hoje eu lidero 157 pessoas. Né? Então, hoje eu tenho um time de 157 pessoas que eu lidero. Então, se eu tivesse ouvido aquilo que ele me falou, né, e tivesse desanimado, eu não estaria onde eu cheguei. Mas esse tapa na cara que eu levei naquela época foi incrível, né? Foi muito importante para que eu tivesse essa virada de chave. Eu falei, poxa vida, eu tive uma sacada. O que eu saquei? Eu estou me matando aqui. Certo? Eu estou dando o meu melhor, eu estou me dedicando ao máximo, eu estou estudando, estou, né, dando o máximo que eu posso. Só que não depende apenas do meu esforço. Depende do cara ir com a minha cara, depende do networking, depende se eu frequento todos os happy hours, depende se eu faço amizade, depende de um monte de fatores, que não é só eu me dedicar. Olha aí. E foi aí que eu pensei, eu falei assim, mas e se eu me dedicasse para o meu próprio negócio? Né? E se eu pegasse toda essa energia, né, toda essa paixão que eu tinha pelo crescimento, pela inovação, né, por empreender, por trazer coisas novas, e eu montasse o meu próprio negócio. E foi aí, então, que eu tomei essa decisão, uma decisão muito difícil, porque, inclusive, eu recebia convites, né, de headhunters para ir para outras multinacionais em São Paulo, para fazer carreira. E eu via realmente que, primeiro, era um desafio para as mulheres, né? Então, a gente tinha pouquíssimas mulheres ali em cargos de CEO, a maioria eram homens. As que estavam ali não tinham filhos, né? Algumas não eram casadas, outras eram casadas, mas não tinham filhos. Então, essa conciliação, né? Das jornadas, né? Duplas, triplas, exatamente, né? Da nossa vida como mulher, como mãe, desse sonho todo que a gente tem com empreender, com ter uma carreira de sucesso, ela, infelizmente, né, hoje no Brasil, ela é desafiadora, né? Eu tenho que reconhecer isso. Existe um desafio, é possível? Mas existe um desafio, né? É um desafio grande. Então, pensando em tudo isso, eu resolvi, né, tomar uma decisão difícil, largar tudo e começar do 0, né, aqui em Campinas. Então, eu venho de São Paulo, eu saí de Campinas, fui para São Paulo, estava lá no auge da minha carreira. Estava com o chefe ainda brigando com ele ou não? Ele já passou? Na verdade... Ou foi ele o decisor, assim, foi ele que te empurrou para essa carreira? Foi um pouco ele que... É mesmo? Foi ele que quando eles falaram isso, eu falei, não é possível. Olha aí lá. eu falei, é sério que você acha mesmo isso? Ele falou, eu acho, você não tem essa capacidade de liderança. Eu tinha 21 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade. Não era esperado que tivesse, Como né? é que eu tinha capacidade de liderança com 21 anos, né? Espero que ele esteja vendo esse programa, tá vendo? Olha lá o que você fez aqui. Deu certo, Presta obrigada. atenção no que você fez. Que legal. E aí, no fim, eu resolvo, né, sair de São Paulo e voltar para Campinas. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer, na verdade, né? O meu pai tinha uma drogaria muito antiga, que ele já tinha arrendado, que estava até falida, né, endividada, ele arrendou para outra pessoa, mas eu fui conhecer, eu tive curiosidade lá, eu estava sem fazer nada, mandei um monte de currículo aqui, estava pensando o que eu ia fazer, tal, mas eu falei assim, não, eu quero montar um próprio negócio. E aí eu fui até uma rua muito famosa aqui em Campinas, né, que é ali a rua do Poupa Tempo, a Ferreira Penteado, onde meu pai tinha essa lojinha. Quando eu cheguei lá, eu vi que era uma rua de farmácias. E as farmácias todas faziam fila de pessoas. Eram farmácias de produtos naturais, de homeopatia, de manipulação, né? E eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Peraí, deixa eu entender esse mercado. Eu sou economista, não sou uma pessoa da área da saúde. Segura um pouco aqui, porque eu já sei o que você vai falar. Eu já sei o que você vai falar e você vai gostar de ouvir, porque a gente estava conversando nos bastidores sobre isso. Eu vou chamar um break rapidinho, tempo de você pegar uma água, não sai daqui, não troca de canal, porque o que vem aqui é importante e pode determinar o futuro da sua carreira também. A gente volta daqui a pouquinho com Conexão Negócios. Aguenta aí. E estamos de volta aqui com Conexão Negócios e hoje um dia muito especial aqui com a Juliana, CEO da Neo Fórmula. Gente, espero que vocês estejam aprendendo. Isso aqui é um MBA que a gente tem em 20 minutos aqui no nosso sábado. Antes de entrar para o intervalo, a Juliana estava contando que ela chegou naquela rua, falou, vou abrir um negócio, não foi isso? Chegou lá um monte de farmácia. E a partir daí, qual foi a decisão? O que aconteceu? Aí eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. Eu peguei o ponto para mim, eu falei, me dá esse ponto. E eu comecei a entender, né,
como aquilo funcionava e eu percebi o quê? Uma oportunidade de negócio. Eu acho que esse é o grande segredo. Eu vi que as pessoas estavam ali sedentas por atenção, por indicação farmacêutica, né? Hoje a gente tem um volume enorme de pessoas que não têm convênio médico e que elas vão para o SUS e chegam no SUS, às vezes elas não são bem atendidas. E aí elas procuram a farmácia. E se você tem um bom farmacêutico, um time ali qualificado, né, que tem conhecimento e que vai conseguir, inclusive, resolver muitas vezes, olha que informação interessante. Isso até foi um dado que a Rede Drogasil andou falando e é muito verdade. A farmácia hoje, ela consegue resolver quase 80% dos problemas das pessoas. Então, às vezes, elas nem precisariam, se ela tiver uma atenção farmacêutica qualificada, né? Hoje, por lei, o farmacêutico, ele tem condições de indicar uma série de produtos que estão presentes na farmacopeia brasileira. Então, ele tem conhecimento, nós temos os produtos e a gente só precisa ouvir a queixa daquele paciente que está ali. E eu percebi isso. Eu falei, gente, então é isso. As pessoas estão aqui fazendo fila, sedentas, precisando de ajuda. Eu vou ajudar elas. Eu vou entregar para elas o melhor atendimento, o melhor produto e o melhor acompanhamento. E esses clientes vão ser meus para o resto da vida. Gente, quem quer trabalhar com essa CEO aqui, eu vou falar, porque é inspirador, não é? Olha a energia que você tem, Juliana. Meu Deus do céu. E vou só falar um dado. Eu acho que é muito interessante isso, porque os nossos pais falavam disso, né? Que muitas das vezes eles iam até o farmacêutico, contavam, meu filho está com dor de barriga, etc. Claro que nós não estamos falando aqui, gente, de você se automedicar, pelo amor de Deus, não é isso. Né? A gente fala que é muito importante você procurar um profissional da saúde habilitado naquele momento. Mas sim, a farmácia ela serve como um primeiro atendimento muitas das vezes, né? E aí eu já quero pegar teu gancho dessa visão que você teve e agora eu já vou entrar na Neofórmula mesmo, tá? Com esse tanto de farmácia que a gente tem, né? Por que hoje, né, a escolher a Neofórmula, o que você colocou de valor e o que era aquele princípio inegociável que você aplicou nessa empresa hoje? Eu fiz questão e por isso que é maravilhoso quando você pode empreender e ter o seu próprio negócio. É porque aí você realmente pode aplicar esses princípios, né, que fazem parte dos seus valores. Então, eu tomei uma decisão, né, que era de agir de forma correta, de acordo com a lei, né, de acordo com todos os órgãos fiscalizadores, né, e ser um grande exemplo no mercado onde eu estou. Então, hoje, eu sou. Por que a Neofórmula cresceu e por que ela é totalmente diferenciada? Não apenas para os clientes, mas nós somos reconhecidas pela vigilância sanitária, nós somos respeitadas pela Anvisa e pela vigilância sanitária, nós somos reconhecidos pela classe prescritora de toda a região do interior. Né? A gente recebe ligação hoje de prescritores falando, por favor, eu quero ser visitado pela Neofórmula, eu quero que você me apresente as inovações, eu quero que você crie os meus protocolos. Então, hoje, o que a gente oferece é um serviço diferenciado para a comunidade como um todo. Porque a gente leva o quê? A gente leva atualização, a gente leva inovação, a gente leva todos os lançamentos para os nossos prescritores. A gente leva o que há de melhor em relação a medicamentos manipulados, individualizados, personalizados, de acordo com a sua necessidade para todos os pacientes. Então, a gente oferece esse serviço que vai muito além de simplesmente você ter uma farmácia que o paciente chega lá, medicamento, entrega uma receitinha, você manipula, não. Então, essa nunca foi a minha visão, né? A minha visão sempre foi, eu quero ser excelente. Eu quero entregar excelência. Eu tenho princípios e valores que eu não abro mão em todas as áreas da minha empresa. Então, a gente vai agir de forma correta e a gente vai ser referência para o Brasil. Ótimo. E hoje, a Neofórmula, a gente possui um dos maiores centros de tecnologia e produção de medicamentos do Brasil. Então, a gente tem uma sede própria hoje que a gente construiu de 1.500 metros quadrados. Olha aí. E a gente recebe pessoas, grandes empresários do Brasil inteiro, que vêm para conhecer o laboratório Neofórmula, né? E nós recebemos visitas também de outros países, porque a manipulação ela não existe na Europa e ela não existe nos Estados Unidos. Não sabia disso. Não. É exclusividade nossa, isso mas não? assim, América Latina, né? Então, dentro da América Latina você tem, mas se você procurar uma farmácia de manipulação na Europa ou nos Estados Unidos, não tem. Mas as nossas matérias-primas e as nossas embalagens vêm do exterior. Então, os fornecedores querem conhecer a farmácia de manipulação. E aí, nós somos a referência
referência. Então, a gente recebe pessoas do mundo inteiro para conhecer a nossa estrutura produtiva, a nossa tecnologia, os nossos processos, nosso controle de qualidade. Então, a gente realmente se tornou hoje uma referência por causa daqueles princípios que eu tinha. Então, quando eu decidi ir para essa área, né, e eu entendi que havia uma demanda muito grande nesse nicho de pessoas querendo buscar saúde, longevidade, né, eu decidi fazer tudo com excelência e entregar o que há de melhor. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser até besta, mas assim, eu preciso fazer essa pergunta. Você gosta do que você faz, não gosta? Eu sou apaixonada pelo mercado magistral. E isso muda muito, não muda? Eu sou apaixonada porque eu vivo isso, né? Eu vivo isso. Então, hoje eu tenho, por exemplo, uma comunidade, né? É uma comunidade wellness de mulheres que buscam investir na própria saúde. Então, eu vivo isso, né? Todas as linhas que eu lanço, todos os produtos que eu crio, porque eu tô ali junto com o meu time de P&D, né? Eu gosto, eu mergulho mesmo, estou junto com eles. E tudo que eu lanço para mim primeiro. Eu lanço para minha família. Né? Então, são produtos de altíssima qualidade e eu incentivo a minha comunidade a praticar atividade física, a se alimentar bem, a suplementar, né? Por quê? Porque a gente busca longevidade. É viver, né? O propósito, eu vivo, né? o que eu estou produzindo, o que eu estou criando dentro da Neofórmula é algo que eu vivo no meu dia a dia. Que então, legal. eu sou apaixonada. Olha, eu não posso aqui, a gente não vai fazer propaganda tua, tá? Mas assim, se você assiste Dorama, e para você que tá assistindo, a gente falou disso agora há pouco, né? Eu sou dorameira, assim, tá? Né? Eu sou dorameira. A minha filha e minha esposa também. Eu sou dorameira, então, eu sou apaixonada. Olha lá, eu não vou dar spoiler, mas dá uma olhada no Instagram dessa moça aqui, porque assim, realmente essa paixão que ela mostra pelo trabalho, a dedicação que ela tem é uma coisa que transpira, né? E para a gente encerrar hoje aqui nesse bate-papo, a gente precisa de umas horas de programa, não precisa? Precisa. Mas para a gente encerrar, eu acho que a gente vai encerrar com chave de ouro. O que é que a gente pode esperar do futuro da Neofórmula? Olha, a gente sabe que nós estamos vivendo uma era onde as pessoas tomaram essa decisão. As pessoas estão buscando longevidade, elas estão buscando se inserir em comunidades wellness, elas querem isso. Então, hoje, inclusive, o mundo, né, saiu até uma reportagem lá na Forbes falando sobre isso, né, que a medicina, o tratamento personalizado é o futuro. Olha então, só. a gente sabe que a manipulação, que o mercado magistral, ele está só começando e está todo mundo olhando para ele. Por quê? Porque as pessoas querem se inserir nessa comunidade wellness e elas entenderam que para elas terem resultado, elas precisam de um tratamento personalizado e individualizado que somente a manipulação pode oferecer. Olha só, e você que está buscando então, né, parcerias, um parceiro para esse momento, acredito então que a Neofórmula pode ser uma grande parceira. Acesse o site, acesse o Instagram. Juliana, qual é o seu Instagram? Fala rapidinho pra gente. Juliana Alaite. Ah lá, fala pra lá, Juliana, pra todo mundo Juliana saber. Alaite. É isso, dá uma olhada que vocês vão entender o que eu falei isso aqui, ó, vocês vão achar lá no Instagram dela aqui. Juliana, foi um prazer enorme receber você aqui, muito sucesso pra você, pra Neofórmula. Acho que a gente vê o carinho, o amor com o que você faz, o que você faz. Muito obrigado pela sua presença. Prazer foi viu? meu, muito obrigada pelo convite, uma alegria poder estar aqui com vocês, viu? Que muito bom, obrigada. Foi um prazer. Se você quiser saber um pouquinho dos bastidores também, me acompanha aqui no @MarcosToninhoOficial. Até sábado que vem. Até mais.